Olá, seja muito bem-vindo ao canal Superação Piedade. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto bastante polêmico, mas muito bom. Eu acho que a gente precisa de um entendimento à luz da palavra de Deus sobre isso, divórcio, né? Hoje existe uma confusão muito grande entre os cristãos. Eu acho que não é só hoje, eu acho que toda a época, né, até hoje, sobre o que é certo, o que é errado, o divórcio. Uns dizem que quem é divorciado não pode casar de novo, outros dizem que pode sim, e existe uma opinião bastante diversa sobre isso. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero dar para vocês a minha opinião, mas segundo aqui, que está escrito na palavra de Deus. E o que eu vou dizer não significa que é o certo, que é o correto. Isso vai poder nos ajudar e nos apontar uma direção. Mas eu acho que esse assunto é um assunto que vai para a eternidade, né? Então, o que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer é analisar as Escrituras, porque contém nela palavras de vida eterna, certo? Então, vamos ao texto? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, segundo escreveu Mateus, é o Evangelho de Jesus, que nós vamos estar falando que é das palavras de Jesus, né? E está em Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 3, ok? Então vamos à leitura. E diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus disse: Não tende lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, serão dois uma só carne. E serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Tá? Então, eles questionam Jesus. Eles tentam ali tirar, arrancar de Jesus. Na realidade, eles queriam contradizer Jesus. Né? E Jesus, eles fazem uma pergunta para Jesus, e Jesus, novamente, ele retorna com uma pergunta. Não está escrito, vocês não lêem, né? Que no princípio, Deus criou macho e fêmea, e ele disse: deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne? Ele faz uma pergunta. E ele faz uma afirmação. Depois dessa pergunta, ele faz uma afirmação. Portanto, assim não são mais dois, mas uma só. Mais um só. Né? Assim não serão mais dois, mas um só. O que Deus uniu, não separa o homem. Então, quando Jesus fala, né, essa frase, o que Deus uniu, não separa o homem, ela está na boca e nas escritas de muita gente. Mas qual o entendimento que nós tem, que eu tenho, que você tem sobre essa frase, o que Deus uniu não separa o homem? O próprio Jesus está falando. Ele disse que no princípio não foi assim. Deus criou macho e criou fêmea. Né? E ele disse: deixa o homem a casa do seu pai e da sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E ali tornarão os dois uma só carne. Né? Então, quando Jesus fala que o que Deus uniu não separa o homem, ele não está falando de divórcio, ele não está falando de cartório, ele está falando do princípio, daquilo que foi criado. Porque Deus é imutável. Tá? Deus está dizendo: olha, não adianta vocês ir lá no cartório e fazer uma separação, um divórcio, uma carta de divórcio, chegar diante do juiz ali e falar: eu não quero mais estar casado com essa pessoa, e já acabou. Não. Não é assim. Deus está dizendo: eu não dei poder para o homem separar. Eu não dei autoridade para o homem fazer separação. Porque o que ele fez, o homem não pode desfazer. O homem não tem poder para desfazer algo que Deus fez. Deus deu poder para nós desfazer a obra do diabo. Mas a obra dele, só ele pode fazer.
tá certo? Então as pessoas acham que se o casamento não deu certo, vai lá no cartório e divorcia. Porque a Bíblia diz que se o homem trair a mulher trair o homem, ele pode ir lá e fazer isso. Mas nós temos que partir, meus irmãos, do princípio. Você que é evangélico, você que é católico, ou qualquer outra denominação que você acredita na palavra de Deus, nós temos que fazer isso a partir do princípio. E o princípio é que a união do homem e de uma mulher, ela não se baseia no cartório. Um casamento, ele não começa no cartório, mas ele começa quando os dois, eles têm aquela intimidade, tá certo? E por que as pessoas têm essa ideia que quando vai lá no cartório e assina um papel, ali tudo aconteceu? Isso é um engano, isso é uma mentira, né? Porque o que Deus escreveu não é isso. Quando Jesus ele fala que o que Deus uniu não separa o homem, ele não está falando de um casamento feito no cartório, ele está falando de um casamento feito entre um homem e uma mulher, tá? E muitas vezes nós estamos vivendo hoje um casamento frustrado, pessoas que tiveram vários relacionamentos, tiveram vários casamentos, tiveram vários divórcios e acham que o problema está na pessoa que ele casou. Não, tá naquilo que Deus estabeleceu, que foi quebrado. Nós estamos quebrando as regras de Deus. E quando nós mexemos naquilo que Deus criou, naquilo que Deus fez, naquilo que Ele estabeleceu, né, nós estamos quebrando algo muito forte. Tá? O seu casamento, ele não se dá no cartório, ele se dá no mundo espiritual. Com quem você está casado? Será que essa pessoa que você vive hoje, dorme e acorda com ela, caminha com ela, come com ela, compartilha com ela, é a pessoa que você está casado de fato? Isso é uma questão que nós precisamos de analisar. Tá? Um dia, uma irmã, uma pessoa ligou para mim, pedindo oração para o filho, né? O filho que não consegue se dar bem num relacionamento. Ele conhece uma moça, né? Ele voltou para a igreja e ele busca a Deus um casamento, né? E ele conhece uma moça, e aquela moça apaixona por ela por ele, e eles começam ali um relacionamento, e de repente aquilo acaba os dois machucados. Olha que situação. E ela conversando comigo sobre isso, e eu conversei com ela sobre isso que eu entendo na palavra de Deus. Sobre o casamento, um relacionamentos que ele teve com várias mulheres, e que hoje, aqui ele quer agora, não está dando certo. O que ele quer escolher para ter uma família, não está dando certo. Ele já está com uma idade já boa, já devia estar casado, e não consegue casar, ter um relacionamento firme. E ele está buscando a ajuda de Deus. E eu conversei com ela sobre isso, e ela conversou com ele. E ele me procurou. E sentado aqui nessa mesa que eu estou gravando esse vídeo, eu falei para ele sobre o que eu acho sobre isso. Porque o que eu acho tem que estar baseado na palavra de Deus. Está baseado na palavra de Deus. E eu orientei a ele a chegar diante de Deus em arrependimento, em temor e arrependimento, verbalizando, confessando a Deus todos os relacionamentos que ele já teve no passado, né? Pedindo a Deus para desfazer tudo isso, porque ele não conhecia a palavra de Deus. Apesar de dizer que é cristão, mas faltava conhecimento. E a própria Escritura, ela fala: o meu povo perece porque falta conhecimento. Tá? Por que os cristãos estão sofrendo hoje? Porque falta conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento na palavra de Deus, buscar conhecimento em Deus sobre como nós devemos tomar decisões para nossas vidas. O casamento é algo muito importante, né? E então eu orientei segundo a palavra de Deus para que ele pudesse fazer isso. Eu não sei o que ele fez, mas o que eu orientei, tá? Então hoje nós estamos vivendo casamentos frustrados. Com quem você está casado de fato? Né? O que eu digo é o seguinte: nós devemos chegar diante de Deus em temor e arrependimento. E eu tenho um casamento de 29 anos, já vai fazer 30 anos. Foi o meu primeiro relacionamento. Foi meu esposo e ele comigo. Quer dizer, nós de fato estamos casados diante de Deus e dos homens. Nós legalizamos isso na lei do homem, fomos até o cartório,
fizemos ali a papelada conforme pede a lei, né, de um casamento, e nós fizemos tudo conforme a lei dos homens. E fizemos tudo conforme a lei de Deus. Nós tivemos problemas no nosso relacionamento? Claro que nós temos. Porque é difícil conviver duas pessoas diariamente. Tem conflito de ideias, né, de pensamento, tudo, mas quando nós fazemos isso conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus, conforme Deus, o diabo tenta, mas ele não consegue tocar naquilo que é de Deus. É por isso que Deus fala que o homem uniu não separa o homem. Tá? Essa é a palavra que eu deixo para você, né, sobre um relacionamento, tá bom? E que realmente você venha meditar, você venha analisar a palavra de Deus, venha chegar. Não adianta você falar assim, então eu vou largar esse marido que eu tenho, ou essa mulher que eu tenho, e vou buscar aquela primeira pessoa que eu me relacionei com ela. Não, o negócio está tão bagunçado que você precisa de consertar esse que você está com ele, de manter. Isso, você tem que fazer isso diante de Deus, e não diante de homem, tá bom? Procura a Deus nesse dia, chega diante dele em temor, em arrependimento, se consagra, em jejum, em oração, chega diante de Deus falando daquilo que você praticou, né, do que é errado. Chega diante de Deus pedindo a Deus para desfazer tudo aquilo que foi feito no mundo espiritual errado na sua vida, e que você venha ser abençoado nesse relacionamento, nesse casamento que você está com ele agora. Você que é homem, você que é mulher, tá? Para que aquilo que Deus uniu, o homem não venha separar. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais, se inscreve nesse canal, deixa aí o seu joinha e até o próximo vídeo. Um beijo muito grande no seu coração. Fica com Deus e até lá, tá bom? E eu quero deixar um recado também para uma pessoa muito especial, pastor Eduardo, pastor de Brasília, na igreja Arca dos Adoradores lá em Brasília. Fez aniversário ontem. Pastor Eduardo, meu carinho, meu abraço para você, tá? Eu já me manifestei no seu aniversário, mas publicamente eu quero dizer para você que você continua aí nessa força em Deus, que Deus te abençoe o seu casamento, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, o seu ministério, tá bom? E que Deus venha cumprir na sua vida todo o propósito dele. Um beijo, fica com Deus e até lá. Um abraço para a pastora Suzete, que é a esposa do pastor Eduardo. A esse casal lindo, maravilhoso. O meu carinho, a minha admiração. Um beijo, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.